Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou tratar com vocês do tema de strings, no Arduino, no ESP8266 e no ESP32. Por quê? Porque a mesma aula que a gente vai fazer aqui, o mesmo código, ele pode ser utilizado tanto no Arduino, quanto no ESP8266, quanto no ESP32. O ESP32, pessoal, é um chip que saiu há pouco tempo, muito parecido com o ESP8266, só que bem mais poderoso que ele. Por exemplo, o ESP32, além do Wi-Fi, também disponibiliza Bluetooth, possui um processador bem mais potente, no caso um processador dual-core de 32 bits também, que roda até 200 MHz. Eu vou falar um pouquinho desse ESP depois, em outros vídeos, eu planejo fazer uma série de vídeos sobre ele no meu canal, mas por enquanto saibam apenas que esse código pode ser utilizado nele também. Primeiramente, o que são strings? Strings, pessoal, é um tipo de dado, um tipo de variável, do tipo string. Pode receber um nome, igual a um valor. Ok. Strings nada mais são do que um tipo de dado do tipo de texto. Então, é um tipo de dado utilizado para armazenar textos, sejam textos, palavras, frases ou textos completos mesmo. E a forma como é armazenada esse texto é na forma de char, de caracteres, do tipo char. Então, um string nada mais é do que um vetor de caracteres, certo? Um vetorzinho de caracteres. Só que bem mais complexa. A classe string, ela possui vários operadores, ela faz algumas coisas pra gente que facilitam muito. Então é bem mais fácil você usar um objeto do tipo string do que utilizar um vetor de caracteres. E os caracteres que são utilizados na string são caracteres de valores Unicode de 16 bits. Bem, o que é um caractere de controle? O que é um caractere Unicode? Bom, eu vou deixar o link desse site aqui na descrição, é unicodetable.com. E nele você pode ver todos os caracteres que são representados com os códigos Unicode. Então tem vários caracteres, cada um deste é um caractere. Então nós temos desde as letras mais simples até caracteres especiais, como o hashtag, o jogo da velha, o caractere UE comercial, o símbolo aqui do dinheiro e vários outros, porcentagem e tal. Além de outros caracteres especiais, como letras gregas, algumas letras gregas, letras com acentos, caracteres especiais e por aí vai, certo? Cada um desses aqui é um caractere que tem um código Unicode. Cada um desses é um caractere com um código Unicode. Se você clicar em cima de qualquer um desses, você vai ver o número Unicode dele, o código Unicode dele. E o código HTML também. Bom, vou deixar esse link na descrição para quem tiver curiosidade de olhar. Mas saibam que existe, que a tabela é relativamente longa e que todos esses caracteres podem ser expressos. Bom, pessoal, dito isso, então, vamos para o nosso código. Eu vou fazer essa aula um pouquinho diferente, em vez de eu fazer o código todo com vocês, eu vou aqui no código já pronto e vou explicar o que está acontecendo. Dessa forma, essa aula fica um pouco mais curta, senão ela ficaria muito longa. Bom, então aqui eu tenho o código já feito para vocês, e a gente começa ele instanciando duas strings, a string A e iguala ela a 1, 2, 3. Observem que a string ela fica sempre entre aspas duplas, certo? Sempre entre aspas aqui, e você põe o texto que você quer aqui dentro. Notem que eu disse que a string A é igual a 1, 2, 3. Isso é diferente de eu falar, por exemplo, que o inteiro A é igual a 123. Essas duas coisas são diferentes. Isso aqui é um número, ele entende como um número. Isso aqui ele entende como um texto. Certo? Então, se eu tentar somar uma string, mesmo que ela tenha números dentro dela, com outra string que tenha números também, o resultado não vai ser uma soma matemática, vai ser uma concatenação de strings. Nós já vamos ver como é que isso funciona. Então, declara a string A como 1, 2, 3, a string B como ABC, um texto ABC. Então, eu tenho minhas duas strings declaradas como variáveis globais aqui fora das minhas funções. Eu vou utilizar elas aqui em várias operações para a gente ver como é que se trabalha com strings. Então, inicialmente eu dei um serial.begin para a gente ver o que está acontecendo. Pedi um delayzinho aqui só para garantir mesmo que a serial inicializou. Tá? Até um delay grande, não é tão necessário assim, mas é bom colocar, é uma boa prática. E vou começar com a operação de concatenação de strings. Então, a primeira operação que a gente vai dizer é A mais B. O que retorna de A mais B? Então, eu vou dizer serial.println, vou printar na minha porta serial, a relação A mais B, o resultado de A mais B. Bom, então vamos compilar esse código, gravar ele no nosso Node MCU, no nosso ESP8266.
ou no nosso ESP32, ou mesmo no Arduino, e ver qual que é o resultado desta operação. Bom, pessoal, podemos ver aqui então que o operador mais, o operador de mais aqui, ele realiza a concatenação de duas strings, e a concatenação basicamente é concatená-las. É pegar a primeira string, ignorem esse lixo aqui, tá, pessoal? Isso aqui é do boot dele. Observe que ele juntou as duas strings, então ficou 1, 2, 3, ABC. Ele juntou as duas em uma única string e imprimiu aqui na nossa serial. Então é isso que o operador mas faz. Bom, vamos fazer mais algumas coisinhas. Então vamos pegar aqui o A, vamos dizer que o A é igual ao A mais 4. Eu também posso fazer da forma A mais igual a 4. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai pegar e concatenar o A com o texto 4, não é o número, é o texto 4, e vai imprimir na minha serial. Certo? Depois eu vou pegar o A, vou usar uma funçãozinha que chama concat, e vou concatenar com o B, e vou imprimir novamente o A. Então observem o que deve acontecer aqui. Bom, eu vou pegar o A, quanto que é A? 1, 2, 3. E vou pegar o A e somar 4 no final dele. Então A passa a ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, é o que a gente espera. Depois eu vou pegar o A e concatenar com o B. Quanto que vale o A? Agora 1, 2, 3, 4. Eu já modifiquei ele aqui. E vou pegar e juntar com o B, ABC. Então o resultado esperado é 1, 2, 3, 4, ABC. Vamos ver se isso se traduz no nosso código. Bom, pessoal, após gravar o nosso código aqui no NodeMCU, a gente pode ver que o resultado é o esperado. 1, 2, 3, 4 se refere a esse serial print aqui, depois de eu concatenar o A com 4. E 1, 2, 3, 4 ABC se refere a essa concatenação aqui. Eu peguei o A, que eu já tinha juntado o 4 aqui, e coloquei o B concatenado a ele. E imprimi novamente. Então aqui nós temos a primeira concatenação e aqui a gente tem a segunda. Bom, pessoal, na parte de concatenação é basicamente isso, usando o operador mais e usando a função concat. Além dessa parte, nós também vamos ver que eu estou só comentando o código, para não ficar tão poluída a nossa serial, as operações com strings, o to uppercase e to lowercase. Vamos ver como é que isso funciona. É muito simples, pessoal. Eu vou pegar a minha string B, que é ABC, e vou imprimir ela aqui para vocês verem. Então vai imprimir lá ABC. Depois eu vou usar uma função que chama to uppercase, que é para maiúsculo. Então B ponto para maiúsculo e vou imprimir novamente o B. Vocês vão ver que o A, B, C vão passar para maiúsculo. Aí eu vou novamente imprimir o B e vou usar o to lowercase, B ponto to lowercase, ou seja, B para minúsculo. E vou imprimir o B de novo. Então vocês vão ver que vai estar o B, ABC minúsculo, depois o B maiúsculo, porque essa função transformou ele em maiúsculo, depois ele em maiúsculo, né, que ele ainda continua em maiúsculo, vou mandar ele para minúsculo e depois ele em minúsculo novamente. Tudo bem? Então essas são as operações para maiúsculo e para minúsculo. Vamos testar esse código. Bem, então testando aqui o nosso código, nós podemos ver que nós temos o B aqui em cima, A, B, C minúsculo, depois eu passei ele para maiúsculo, ele ficou maiúsculo, depois eu passei novamente para minúsculo. Então esse aqui é o primeiro que eu coloquei aqui, ele estava em minúsculo, passei ele para maiúsculo, imprimi de novo, olha ele aqui em maiúsculo. Depois pedi para imprimir para ver se ele realmente se manteve em maiúsculo, então tá aqui ele se manteve em maiúsculo. Depois mandei ele para minúsculo e mandei imprimir novamente, então tá aqui ele minúsculo novamente. Então é assim que essas duas funções funcionam, to upper e to lower. Uma grande utilidade dessas duas funções é você padronizar entradas de texto. Então, por exemplo, às vezes a pessoa escreve alguma coisa como nome, então ela escreve o nome dela, Guilherme. A primeira letra é maiúscula, as outras todas em minúsculo. Outra hora ela pode escrever o nome como Guilherme, com G minúsculo, todo mundo minúsculo. Outra hora ela esquece o caps lock ligado e escreve dessa forma, todo mundo em maiúsculo. Então o que acontece? Se eu pedir para comparar com um padrão pré-estabelecido, ele vai dizer que esse é diferente desse, que é diferente desse. Mas às vezes eu não quero que o meu sistema tenha essa sensibilidade, né, de maiúsculo e minúsculo. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa string minha, mandar sempre para upper ou sempre para lower, e comparar com uma string minha que está toda em upper já. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou salvar uma string, já como Guilherme, tudo maiúsculo, e aí, indiferente do que a pessoa digitar, eu vou pegar, passar tudo para maiúsculo, e aí sim eu vou comparar com a minha string, tudo em maiúsculo já que eu deixei no meu sistema. Então isso facilita comparação entre strings, certo? Padroniza. Bom, pessoal, agora vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente modifica um caractere nessa string. Então, vamos supor que eu quero mudar alguma letra, alguma coisa nessa minha string, nesse meu texto. Aqui, então, a gente está imprimindo a nossa string b.char@2.
que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para mim, na minha string B, no meu texto B, eu quero ver qual que é o caractere que está em 2. Caractere em 2. Então ele vai imprimir para mim quem que é esse caractere. Depois eu vou dizer b.set char at. Então, setar o caractere em. Aí eu dou a posição e o caractere que eu quero. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá no B, na minha string B, vê na posição 2 da minha string, então começa a contar de 0. 0 é A, B é 1, C é 2. A BC é a nossa string aqui, 0, 1, 2. E vou colocar Q no lugar. Então eu vou setar o meu caractere em 2 como sendo Q. E eu vou imprimir novamente esse B para vocês verem essa mudança que aconteceu. Bem, pessoal, então a gente pode ver aqui que o meu B char@2 retornou C e que eu troquei ele por um Q maiúsculo, conforme eu coloquei aqui. Então agora, em vez de ABC, ficou ABQ. Então, com essa função setChar@at e char@at, eu consigo visualizar qualquer caractere dentro da minha string e modificá-lo conforme a minha necessidade. Isso é bastante útil. Eu também posso pegar esse caractere em B aqui, né, um caractere em qualquer posição, e comparar ele com outros caracteres para saber se, por exemplo, a terceira letra que a pessoa digitou foi o número 3 ou se foi um J, né, para tomar decisões baseado no que a pessoa escreveu. Bom, agora então nós vamos ver a parte de comparação de strings. Vou fazer exatamente isso que eu falei para vocês. Eu vou comparar uma string com outra. Então, por exemplo, eu vou dizer if a igual a 1, 2, 3, 4, ABC. Então eu vou dizer serial.println a igual a 1, 2, 3, 4, ABC. Então se A for igual a isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Se A for diferente de B, então eu vou imprimir A diferente de B. Outra forma de eu fazer a mesma coisa aqui, ó, esse igual, é perguntar o a.equals. É até mais aconselhável utilizar o equals e não o igual para comparação de strings. Então, a equals 1, 2, 3, 4 ABC. Então, serial.print a equals, só para a gente saber que isso aqui deu certo. Bom, if a.equals ignore case 1, 2, 3 ABC maiúsculo, ele vai imprimir A sem case. O que isso significa? Se o A for igual a essa outra string que eu estou passando aqui para ele, mas ignorando se está maiúsculo ou minúsculo, então imprima A sem case. Quer dizer, ele vai ignorar que aqui está maiúsculo, né, que é ABC maiúsculo, e vai dizer que A realmente é igual a 1, 2, 3, 4 ABC. Deu na mesma. E além dessas funções, a gente tem também o compare to. Então, A.compare to B, B.compare to A, e A.compare to A. Então, estou comparando umas strings. Estou comparando A com B, B com A e A com A com ele mesmo. Só para a gente ver o que acontece quando eu uso compare to para duas strings iguais. Então, vamos ver qual é o resultado dessa nossa brincadeirinha. Bom, pessoal, então o resultado que a gente espera é exatamente este aqui. Então, primeiramente, ele viu que A realmente é igual a 1, 2, 3, 4 ABC. Então, ele diz A igual a 1, 2, 3, 4 ABC. Depois ele verifica que A é diferente de B. Então, ele imprime A diferente de B. Depois eu pergunto se A.equals é isso aqui. E imprimo A.equals, A equals. Então, aqui está aqui, A equals, ele confirmou. Depois eu pergunto A equals ignore case a essa nossa string, que tudo em maiúsculas, são diferentes. Tá apenas nisso. E ele diz que sim, são iguais, então A sem case. Depois eu pergunto A compare to B, ele deu menos 48, é a diferença entre A e B. B compare to A, mais 48, um número positivo. E A compare to A dá zero. Então, se for igual, dá zero. Se for diferente, aí vai depender da diferença. Ele pode dar um número negativo ou um número positivo. Bem, além disso, nós vamos dar uma olhadinha agora na propriedade indexed of. Então, a gente já tinha visto como que eu acho um caractere em dada posição, b.char@2. Agora nós vamos ver como é que eu acho a posição de dado caractere. Então nós vamos serial.println a.indexedOfB, ele vai imprimir para mim qual que é, na minha string A posição do caractere B. E vai mostrar qual que é essa posição. Depois eu pego e digo, string C é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, alguns números aqui, e vou dizer serial.println c.indexedOf4. Então, primeiro nós vamos ver, pessoal, o index do número 4, né, do caractere 4 no C. Então, está aqui C,
o index do 4, o primeiro 4 que aparecer. Então, 0, 1, 2, 3. Então, isso aqui tem que retornar 3. Depois a gente vai pedir o index do 54, que é de um texto dentro de outro. Então, 54, a primeira vez que ele aparece é aqui. A gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele aparece aqui no 7. E o last index of 4, que é esse último 4 aqui, então ele tem que aparecer no 8, 9, na posição 10. Bem, vamos testar esse código aqui então e ver qual que é o resultado. Vamos colocar aqui, pessoal, só um serial.println vazio, só para a gente ver um espacinho entre essa parte aqui e essa parte aqui no nosso serial. Vamos então testar o código. Depois de gravar o código, pessoal, a gente pode ver aqui o resultado desta parte. Então, ó, o index of B está na posição 5. Então, o index de B aqui, na string A, é 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Correto. Na string C, o index de 4 é 3, de 54 é 7, e a última vez que o 4 aparece é na posição 10, conforme a gente viu aqui anteriormente. Voltando aqui ao nosso código, a gente ainda vai ver agora o tamanho da nossa string. Como é que a gente descobre o tamanho de uma string? E algumas funçõezinhas que envolvem o tamanho. Então a gente tem a função C mais igual na string C, ou seja, estou concatenando na string C 3 espaços no final, e eu vou dizer serial.print C mais tem o tamanho, C.length, C.tamanho. Então eu vou imprimir C tem o tamanho e vou imprimir o tamanho que C tem. Qual que é o tamanho dessa minha string? Depois eu vou usar uma função que chama trim. Trim é para eliminar esses espaços a mais que tem no final e no começo. Não os do meio, apenas os do começo e do final. E vou novamente imprimir o tamanho de C, C.length. Então aqui vocês vão ver que o tamanho de C vai variar. Depois que eu coloquei os 3 espaços, ele ficou maior. Usando o trim, eu retiro esses espaços do final e ela fica um pouco menor. Vamos testar então esse código. E pessoal, posso gravar o código então. A nossa saída vai ser essa daqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 4, 7, 4, que é o C. Olha os 3 espaços aparecendo aqui. Tem o tamanho 14. Aqui eu tirei os 3 espaços do final. Então tem o tamanho 11. Então, utilizando a função trim, a gente consegue eliminar esses espaços sobressalentes e reduzir o tamanho da string. A função .length nos dá exatamente o tamanho dessa string. Bem, voltando aqui ao nosso código, vamos ver como é que a gente substitui algo da nossa string. Então, para a gente substituir algo da nossa string, a gente vai pegar aqui, vai imprimir qual que era a string antes da gente usar o replace, e nós vamos usar a c.replace, né, substituir, todos os números 4 pelos números 9. Então, onde tiver 4 vai virar 9. Então, depois desse replace, nós vamos ver como é que a C ficou. E vamos pegar novamente a C, aqui a gente substituiu, né, caracteres, agora nós vamos substituir textos. Então, onde é 1, 2, 3, vai virar ABC. A gente vai ver antes dessa modificação e depois. Vamos ver como é que esse código aqui atuou na nossa string. Bem, pessoal, então a gente pode ver que antes do replace eu tinha 1, 2, 3, 4, 4, 4 e 4. E depois ficou 1, 2, 3, 9, 9, 9 e 9. Então todos os 4 foram substituídos por 9. Normalmente antes do replace eu tinha 1, 2, 3 e depois virou ABC. Então onde estava escrito 1, 2, 3 virou ABC. Então o replace ele serve para isso. Diferente do que a gente viu anteriormente, que a gente viu aqui para cima, que a gente usou o setchar ele seta na posição tal caractere. E o replace, ele substitui um caractere pelo outro ou um texto por outro. Então não importa a posição desse texto, ele vai substituir o texto. Pessoal, agora vamos ver como é que a gente testa o começo e o fim de uma string. Então, por exemplo, eu pego a string C e pergunto, starts with AB? Então estou perguntando, começa com AB? Se sim, então imprima, C começa com AB. C termina com ends with 79, então C termina com 79, se sim, serial.println C termina com 79. Bom, por fim, pessoal, vamos ver como é que funciona a substring, que é um pedaço da string. Então eu criei aqui uma string D, né, uma série de caracteres aqui, e vou pedir a substring 4. Então vou pegar aqui a posição 4 e do 4 para frente vai virar uma nova substring. Ele vai imprimir na serial esta conversão. E a minha serial.println substring 2, então a partir da posição 2 com tamanho 5. Então essa daqui eu estou dando
a posição inicial e o tamanho. Aqui eu dou só a posição inicial e ele pega até o final. Aqui eu dou a posição inicial e o tamanho que eu quero que pega. E vou criar uma substring, né, um novo texto, baseado num pedaço desse primeiro texto aqui. Então, além disso, também nós vamos ver como converter um string para um int. Então, eu disse para vocês no começo do vídeo que um 9, assim, um string é igual a 9, não é um número. Certo? Não é um número. Mas se eu quiser transformar esse número, a pessoa digita alguma coisa, eu pego como texto e quero transformar em número para eu trabalhar como número. Então, como é que você faz? É bem simples. Você pega o int x igual a 1, por exemplo. Vou criar aqui um int x igual a 1 e essa string é igual a 0,9. E eu vou fazer o seguinte, ó, 1 mais e.toInt. É uma função toInt. ToInt faz o quê? Para inteiro. Então eu pego essa string e converto para um número inteiro. Pego esse número inteiro, somo com 1 e vou imprimir na minha serial. Então deve aparecer aqui o número 10. Vamos ver como é que essas três partes aqui do código funcionam. É como que é o texto final da string funcionando, o pedaço do texto funcionando e eu convertendo de string para inteiro também funcionando. Bem, pessoal, após gravar o código, então, a gente pode ver funcionando. Então, C começa com AB. Então, a gente chegou aqui, ó, C começa com AB, realmente começa. C termina com 79, realmente termina, tá aqui o C. Tá, pessoal? C é esse aqui. O D, nós temos ele bagunçado aqui, é a substring a partir da posição 4. Aqui, pessoal, o D não foi utilizado. Né? Um pequeno detalhe aqui, eu pedi C e não D. Esse D aqui sobrou. Então, eu peguei o C, a substring a partir da posição 4. Se eu vir no C aqui e contar 0, 1, 2, 3, 4, é do 5 até o 79, esse pedacinho aqui. Então, ele vem parar aqui mesmo. E eu peguei substring 2 até 5. Então, eu peguei de 2 a 5, certo? Então, eu peguei 2, 0, 1, 2, C, 3, 4, 5. A 5 não entra, o 2 entra, o 5 não. Então, C é 95. Então, de 2 a 5, da posição 2 até a posição 5, certo? Então, aqui, nesse intervalo, eu tenho 3 posições, né, 3 caracteres. E a nossa soma matemática aqui deu 10. Então, ele entendeu que era para somar o 9 com 1 de forma matemática, porque eu usei a função toInt. Bem, pessoal, só para finalizar aqui, eu dei uma melhorada aqui no nosso código, na apresentação serial dele, estava bem bagunçado, né? Eu fui meio que fazendo enquanto eu fazia a aula. Então deu uma melhoradinha aqui, esse é o código final que eu vou colocar para vocês, né? Então aqui onde cada coisa está acontecendo, eu digo o que está acontecendo, é converter string para inteiro, substring, né, pedaço do texto, testar começo e fim da string, o que está acontecendo para vocês situarem melhor o código com a saída serial aqui, para a gente ver. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, reclamação ou sugestão, por favor, utilize o campo de comentário, né? Dá um like aí se gostou do vídeo, por favor, se inscreva no meu canal, que a ideia é fazer bastante vídeo aulas, tanto desse assunto quanto de outros no futuro. Muito obrigado e até a próxima.